Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E agora vamos ouvir a Palavra de Deus com o pastor Afonso Chaves no tema O Novo Nascimento. Hoje nós vamos estudar uma palavra simples, conhecida de muitos, mas importante dentro do princípio da obra de Deus em nossas vidas, o que muitos chamam de um novo nascimento. Palavra em João, capítulo 3, e que está nos primeiros versos. Versos esses que estarei lendo até o verso 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Paremos. Foi Jesus que iniciou este assunto, chamado por muitos, o novo nascimento. Observemos que Jesus, no seu ministério, pregava isso em forma pública, no meio da multidão, nas sinagogas, ali em Jerusalém, junto à praia, nos montes. Não havia um lugar específico reservado para Jesus ensinar. Havendo oportunidade, Jesus ensinava o povo, não somente de forma pública, mas o Senhor também ensinava de uma forma particular. E João, o evangelista João, apóstolo João, tem este modo de ser. Ele apresenta muitas ocasiões em que Jesus ensinava no particular, falando com uma pessoa ou falando em reservado com os seus discípulos, longe da multidão. E aqui temos um caso especial, que dentro do ministério de Jesus,
alguém chamado Nicodemos, aqui chamado príncipe dos judeus, significa o homem de posição entre os judeus, foi ter com Jesus. E procura entrar no assunto da conversa, dizendo que ele reconhecia que o que havia em Jesus era algo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se não fosse por Deus. Observem que o Senhor, além de ensinar, operava maravilhas diversas, e essas maravilhas também eram uma confirmação visível, um milagre, um sinal notório, para que as pessoas entendessem que não era uma pessoa que falava só com habilidade de trabalhar com palavras, mas alguém que tinha poder. Ainda que as multidões reconheciam que em Jesus a palavra era com autoridade, mas Jesus fazia seguir também sinais. E chegou certa vez que Jesus disse que pelo menos crescem nele pelos sinais, porque homem nenhum tinha feito sinais como ele fez. E temos Nicodemos, que chega a Jesus e tendo como prova final de que Jesus era de Deus, porque os sinais eram notórios, ninguém poderia fazer aquilo. Que sinais? Tantos milagres, meu Deus, tantas pessoas enfermas de qualquer enfermidade que compareciam diante do Senhor, o Senhor curava. Mortos eram ressuscitados, oprimidos pelo diabo eram libertos. Situações difíceis de resolver, como aquela situação da mulher pega em adultério, que queriam que Jesus desse a ordem de apedrejamento, e Jesus simplesmente abaixa, se escreve na areia e segue aquela passagem. Situações de perguntas que os escribas e fariseus apertavam com Jesus, buscando uma ocasião de achar algum dolo em suas palavras, e Jesus saía sempre. E depois, que mais falar da multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou o povo, ou a multiplicação ou pesca milagrosa de peixes no mar, a ordem sobre o mar e sobre o vento para que se aquietassem, tanta coisa. E Nicodemos chegou então dizendo: tu és mestre vindo de Deus. O interessante é que, em vez de Jesus esperar que Nicodemos puxasse algum assunto mais, Jesus já sai logo desse aspecto, como que uma confirmação que é de Deus ou não é, e Jesus já entra direto no assunto próprio, útil, adequado, que envolveria o próprio Nicodemos. Quando Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus já puxa para este aspecto. Observem, é necessário nascer de novo, senão não pode ver, enxergar o reino de Deus. Jesus já puxa para esse lado. Nicodemos se espanta. Ele veio talvez com perguntas para Jesus, e Jesus não dá a oportunidade dele falar mais, e já entra com uma informação: tem que nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Nicodemos pergunta: mas como? Como um homem já sendo velho pode nascer de novo? Pode entrar no ventre da mãe e nascer? Nicodemos estava totalmente longe do sentido com que Jesus falava. Ele somente pensou no nascer conhecido da origem dos seres viventes e pergunta: vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Se fosse talvez hoje, alguém ia dizer: reencarnação, ou então nascer no outro mundo, em outra existência paralela a esta. Isso nunca existiu na Bíblia, irmãos. Nunca. Deus nunca
falou de reencarnação? Nunca. Porque o homem é dado morrer uma só vez, segue-se o juízo. A Bíblia só fala de encarnação quando o próprio Jesus, que não era carne, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Encarnação. Aquele que não era carne se fez carne e habitou entre nós. Mas reencarnar, não. Não existe isto. Nunca foi ensinado na Bíblia. Por isso que Nicodemo perguntou como nascer de novo. Ele não entrou pelo caminho da reencarnação, porque ele sabia que não existia. Não pensou num mundo paralelo, porque também não. A Bíblia ensina, tendo Deus poder para fazer tão imenso o universo, entretanto escolheu a terra para nela colocar um homem só, ou melhor dizendo, um casal, tendo poder para fazer muito mais, e estabeleceu ainda o limite da habitação deste homem. Então, Nicodemos não entrou numa possibilidade de nascer de novo já noutra existência, no outro mundo paralelo. Então ele só entendia o nascer da carne, a gestação, o parto. Falou, e agora? Eu já sou velho, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não conhecia outra forma de nascer. E Jesus vai então responder para ele, dizendo, na verdade, verso 5, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma outra forma de nascimento. É nascer da água e do Espírito. O que é isso? Vamos continuando. E aqui Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus complementa a palavra ao dizer, o que nasce da carne é carne. Toda vez que alguém nascer da carne, quantas vezes pudesse isso acontecer, continuaria sendo carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos parar um pouco aqui. Aqui é importante entendermos a nossa natureza humana, o ser humano. Quando Deus criou o homem Adão e depois Eva, antes de um conhecer o outro de tal forma que gerasse filhos, este Adão e Eva vivendo uma situação toda ela original, porque foram criados por Deus, não se fala de morte. Inclusive tem direito de comer da árvore da vida, e com isso teriam vida, vamos dizer, eterna. Mas nesse processo, antes de ter se alimentado da árvore da vida, pecaram, foram cortados de Deus, destruídos foram da glória de Deus, vamos dizer, morreram no aspecto espiritual, e passaram a ter tão somente uma existência carnal, igual a dos animais, como depois Salomão vai dizer, que não há diferença entre o homem, ser humano, e o animal. Como nasce um, nasce o outro, como morre um, morre o outro. Ambos são pó e ao pó tornarão. E assim sendo, quando Adão e Eva saem do paraíso, segue a vida normal neste mundo, como disse, semelhante a dos animais, geram filhos tão somente da carne. Sendo eles mortais agora, geraram filhos também mortais. Por isso que tem aquela palavra de Romanos 5,12, que diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Agora atentem à continuidade, porque é correto se dizer isso. E a morte passou a todos, por isso todos pecaram. A tendência das pessoas em explicar, dizem que todos pecaram e por isso morrem. Não. Na verdade, nós já fomos gerados mortais, carnais. E daí? Pecamos.
Não temos em nós, no nascimento natural, nada de Deus que possa resistir à tentação. Antes, a natureza carnal é tendenciosa a pecar. É inimiga de Deus, não agrada a Deus, não se sujeita a Deus, que é Espírito. Aí vem Romanos capítulo 8. Quem andar segundo a carne é morte. Quando uma criança inocente nasce, continua inocente, mas é carnal, é mortal e pode ter certeza, vai pecar. Porque a sua tendência é para isso, ou seja, fazer coisas próprias da carne que são bem longe daquilo que é nobre em Deus, até agora ao contrário, ser até tendente a fazer coisas que são transgressão contra Deus. Com isso, peca. Nasce morta espiritualmente, continua morta espiritual. Então, nascer da carne, até um crente, quando gera um filho, esse filho primeiramente é da carne. Deus não tem neto, é uma linguagem que as pessoas usam, mas ajuda a entender. Cada pessoa individualmente tem que ter uma decisão por Cristo Jesus. Não é porque o papai e a mamãe são crentes que o filho é nascido crente, não. Os filhos nossos são gerados num corpo carnal, mortal, ainda que por compaixão de Deus, extensão das suas misericórdias, diz a palavra aqui, quando um dos pais é crente, o filho nasce limpo, não quer dizer salvo, nem quer dizer espiritual, nasce limpo, santo, porque de outra forma seria imundo, a palavra que está em 1 Coríntios capítulo 7, mas não é salvo, não é espiritual ainda. Na idade certa, saindo da tutela dos pais, da bênção dos pais, da sombra abençoadora dos pais crentes, ele precisa ter uma decisão com respeito às coisas espirituais. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E agora, o que é nascer de novo? É nascer do Espírito, da água e do Espírito. O que é isso? Aí precisamos compreender toda a Bíblia em outros pontos citados, como aqui mesmo em João no capítulo 1, quando a palavra diz, já dissemos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Poderíamos estar lendo também no verso 4 do capítulo 1, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Podemos ler o verso 5, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Verso 10 diz assim, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Até aqui por enquanto. O mundo não compreendeu, porque o mundo estava em carne, na vida carnal, vida natural, sendo trevas, não compreenderam a luz. O detalhe que queria salientar, que veio para o que era seu, muitos atribuem tão somente ao povo de Israel. Não, o mundo todo é de Deus. Jesus veio para a salvação do mundo, ainda que, primeiramente, para o judeu, ou israelita, por promessa feita aos pais, por serem os mais próximos, mas já estava anunciado em Isaías 49, que seria pouco Jesus ser salvador do povo de Israel. Deus o constituía luz para os gentios. Aí engloba todas as nações, toda a humanidade. Mas o verso 12 é quem vai dizer algo mais. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem aceita Jesus, isso mostra que, graças a Deus, bondade de Deus, se o mundo, o que era seu,
não o recebeu na maioria, uns poucos o receberam. E esses poucos tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus, por crerem em Jesus, por receberem Jesus. O verso 13 complementa: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Aí está um novo nascimento, nascer de Deus. Pedro chega a dizer: gerados de novo da semente incorruptível pelo Evangelho. Aqui está. Se alguém é gerado no ventre de uma mulher e passa-se os meses até que isso seja manifesto, vindo à luz, vamos dizer, espiritualmente também ocorre algo assim. Quando uma pessoa tem um entendimento, recebe da graça de Deus, do toque do Espírito Santo, sobre ele raia a luz da revelação do Evangelho, venha sobre ele a graça, o dom da fé, e ele crê, nele processa-se uma fecundação. Perdoe-me esse termo, mas tomando em comparação com o homem, dentro daquele ser carnal está uma semente espiritual, que vai germinando, crescendo, até se manifestar via luz, que ele tem entendimento que ele é de Deus. Porque nele já tem uma vida, ele foi gerado por Deus. Se é gerado por Deus, nesse que aceita Jesus, há uma natureza divina. Isso é falado, deixando aberto aqui, em João ainda. Podemos abrir a carta de Pedro. Quando Pedro fala nesses termos, na segunda carta, capítulo 1, leio a partir do verso 2, Pedro escreveu: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pronto. A operação de Deus em nós faz com que passamos a ter dentro de nós, em nosso ser, uma nova natureza. Agora atenção, estariam vivendo em nós duas naturezas? De certa forma, sim, porque continuamos sendo o mesmo ser, oriundo dos nossos pais carnais, e temos em nós uma nova natureza que é a de Deus. Aí que pode-se entender melhor aquilo que Jesus disse, no aspecto que a carne combate contra o espírito contra a carne. Vamos dizer assim para entendimento, é como se nós tivéssemos em nós mesmos duas naturezas. Como não é difícil de entender, quando cada um de nós, de fato, já tem dentro de nós dois aspectos diferentes, hereditários, o que é da parte do nosso pai e o que é da parte da nossa mãe. Os dois estão coexistindo e convivendo e transformando num novo ser, tanto que cada um de nós, fisicamente, em modos de falar, de gesticular, de andar, modo de gostar dos alimentos, de se afeiçoar a uma forma de agir na profissão, em casa, com as pessoas, é puxado de um lado ou de outro, do pai ou da mãe. Mas vamos trazer agora para o aspecto que nós estamos tratando, a natureza divina. O que de Deus está em nós nos puxa para as coisas de Deus, mas o que é carnal quer continuar puxando para o que é carnal.
Aí é que vem a necessidade de termos um controle sobre nós mesmos. É quando nós, com entendimento, vamos procurar aquilo que de fato é de Deus, para que esse tenha prioridade e domine aquilo que é carnal. Quanto mais dermos vazão à parte de Deus em nós, nós crescemos em Deus, na vida espiritual, na nossa natureza divina, e vamos dominando a carnal, até o ponto mesmo de dominar no aspecto do comer, do beber, do dormir, que parece ser tão indispensáveis. Mas à medida que se está em Deus, ou deixa a natureza de Deus dominar, controlar, até essas coisas podem ser controladas. É de onde há o jejum, que alguém pode controlar o jejum. E vemos, por exemplo, Elias caminhando 40 dias e 40 noites sem precisar de alimentação, nem bebida e nem dormir. Ninguém vai tentar isso na carne, que não vai conseguir, vai ficar doente. É assim que também Moisés subiu no monte para falar com Deus e ficou lá 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir. E quando desceu mais forte, resplandecente do que antes. Ou seja, a natureza divina nele entrou num auge, e a carnal não precisava de nada. É dessa forma que Jesus, tendo conversado com a mulher samaritana, e ela ter aceito a pregação e ter trazido outros mais samaritanos que creram no Senhor Jesus, o Jesus carnal, que antes estava com fome e os discípulos foram buscar comida para ele, agora está ali o Jesus, natureza divina, que está alegre, satisfeito, porque estava alimentado em fazer a vontade de Deus. Pregação do Evangelho, trazer as almas à salvação, e ele mesmo disse: uma comida tenho que vós não conheceis. Perdeu a fome. Perdeu a fome. É por isso que muitas vezes precisamos entender a inquietude que há em nós, nossa natureza carnal, que às vezes as horas vão passando e fica aflito. Está na hora. Estou com fome, estou com sede, quero ir no banheiro. A pessoa fica inquieta e precisa controlar essa natureza carnal quando nós estamos envolvidos com a natureza ou com as coisas que são de Deus. Vamos observar o Jesus de 12 anos, que no entendimento dos pais estava perdido em Jerusalém, mas na verdade ele estava 3 dias, 3 noites lá no templo, conversando com os mestres da lei. Se fosse um Jesus de 12 anos carnal, já estava chorando: cadê papai, cadê mamãe? Estou com fome, estou com sono. Natureza divina ressurgindo, saindo, sobressaindo da carnal. Mas continuemos um pouco mais, indo agora a Gálatas, capítulo 4, uma explicação tão bonita que Paulo deixa ao escrever para os Gálatas, sobre isso que nós estamos chamando de novo nascimento, que Jesus falou: nascer de novo, nascer da água, do Espírito, nascer de Deus, ser gerado por Deus. Verso 4 do capítulo 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba. Abba significa Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Mas observe bem, a obra se efetua através de Cristo Jesus em nosso favor. Deus mandou Jesus
trazendo a mensagem, trazendo a palavra, semeando uma nova vida em nós. Crendo nele, pronto, somos aceitos como filhos de Deus. Mas se somos filhos de Deus, tem que ter o DNA de Deus. O DNA de Deus é o seu Espírito. O Espírito de Deus que esteve em Jesus, pelo que Jesus chamava a Deus de Pai, esse mesmo Espírito agora está também em nós, em todo aquele que aceita Jesus, que é recebido por Deus como filho, filho de adoção em Cristo Jesus. Na adoção que se faz na vida humana, a pessoa assina papéis diante do juiz, compromete-se, passa a ter alguns direitos, algumas obrigações, mas não transmite para o filho coisa alguma. O aspecto é diferente, os modos de ser são diferentes, o sangue é diferente, o DNA é diferente, só fica no papel dizendo que é filho. Mas Deus não ficou numa adoção só de papel, não. Deus nos deu algo que nos molda para sermos iguais a Ele. Deus tem esse poder de adotar e nos transformar, para termos algo dele em nós. Por isso que diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. É por isso que em Efésios, depois em Colossenses, diz que é para nós deixarmos aquela existência do velho homem, do homem carnal, e deixarmos viver, sobressair o novo homem espiritual, que aí já muda a sua tendência, que é agradar a Deus, já tem conhecimento, já tem sabedoria, já caminha pela santidade, pela justiça, pela verdade, enfim, está copiando o Pai. Tem característica do Pai. Como Jesus no outro dia diz, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, e outras citações mais. Muda a nossa natureza, Deus muda. Deus só não nos recebe somente como titularmente filhos, Ele muda a natureza. Tanto que, quando vier Jesus na nuvem dos céus, e se der a ressurreição, e todos que estiverem mortos e os que estiverem vivos forem comparecer diante do Senhor, primeiramente vamos trocar este corpo, que é do DNA dos nossos pais carnais, e vamos ter um corpo inteiramente celestial, que a palavra em Coríntios diz, incorruptível e imortal, que lá em Lucas diz, igual ao dos anjos, e que lá na carta de João, no capítulo 3, diz que é igual a Deus, porque como Deus é, nós o veremos. Nós não seremos uns corpos carnais lá no céu. Esses aí são os filhos adotivos de Deus, não. Não existirá isso no céu. Na verdade, fomos adotados, mas transformados à natureza divina. Este é um novo nascimento, nascer de Deus. Por que a palavra diz da água e do Espírito? Da água porque é pela palavra. A palavra é como semente, é como aquilo que fecunda em nós a natureza divina. Do Espírito, complementando, conforme já acabamos de falar em Gálatas, quando citamos, Deus nos dá do seu Espírito. Por isso foi falado água e Espírito, na simbologia das coisas de Deus. Mas observem também a palavra que está em Efésios, no capítulo 1, que Paulo vai descortinando esse mistério, esta glória, esta honra, essa nobreza dessa nova natureza, desse novo nascimento, quando a partir do verso 3 ele vai dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui fala todas as bênçãos, não é muitas bênçãos não, é todas. Verso 4, como também nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade. Olha aí, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Verso 6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, o amado Jesus, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Li bastante, mas observem, no verso 5 nos predestinou para filhos, e depois no verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Recebemos a palavra, a água procedente de Deus, palavra essa que faz crescer a semente divina em nós, e ela germina e cresce pela palavra. Semente essa que tem vida pelo Espírito de Deus também em nós. Observe que é uma coisa simultânea, irmãos, é crer na palavra, receber do Espírito para crer na palavra. Umas coisas que nós humanamente queremos saber a ordem, qual o primeiro, qual o segundo, mas não vamos entrar nesse detalhe, porque Jesus mesmo lá em João vai dizer, se vos fala de coisas terrestres não compreendeis, quanto mais se vos disser as celestiais. Então vamos ficar só na ideia que há uma operação de Deus em nós pelo Espírito e pela sua palavra. Qual primeiro? Primeiro vem a palavra e por nela cremos, vem o Espírito? Ou primeiro vem o Espírito que dá em nós a fé, coloca em nós a fé para crermos na palavra? Aí fica uma discussão, não vamos discutir isso, não leva a nada. Precisamos entender que Deus processa isso em nós, ainda que nós não compreendamos. Então deixa quieto. Detalhes, chegando no céu nós vamos compreender melhor. Deus é um Deus de mistério. As muitas coisas que Ele faz na ciência humana é uma complexidade, mas Ele faz tão fácil, e a gente fica querendo saber como. Não precisa saber como muitas coisas, basta saber que Ele faz. Ele criou tudo, como? Deixa o como um pouco de lado. O suficiente para compreendermos já revelou lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e outras partes mais. Mas fica quieto, descansa. Ele fez, como Ele faz agora, esse processo de nós termos um novo nascimento. É Ele que processa isso em nós. E as coisas vão caminhando, irmãos, de tal forma que nós vamos abrir depois em Romanos a palavra que vai dizer que aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus.
Então observe, nós precisamos estar atentos à direção que Deus dá para a nossa vida. E não andarmos segundo a nossa direção. Porque a nossa direção, meu Deus, tão falha. Mas se dermos ouvido ao Espírito de Deus em nós, nós teremos conosco um sábio, um perfeito guia, que vai fazer com que nossa vida desenvolva e produza de uma forma imensurável, grandiosa. É Ele dirigindo. Os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tudo isso que nós estamos falando é justamente o ponto inicial que nós lemos lá em João capítulo 3, quando Nicodemos procurou a Jesus para saber do novo nascimento. Está bom, irmãos? Aproveitando a oportunidade, este novo nascimento também tem um outro nome. Nome esse que é dado lá em Apocalipse, no capítulo 20, quando fala ali sobre primeira ressurreição. Na Bíblia, se forem procurar primeira ressurreição, não vão achar só em Apocalipse. Não me lembro de outra citação, nenhum outro texto que fale de primeira ressurreição. Não temos. Mas que é primeira ressurreição? Para nós entendermos a primeira ressurreição, precisamos entender primeiro o que é ressurreição. A palavra ressurreição pode ser substituída por outras palavras. Ressurreição fala do verbo ressuscitar. Ressuscitar é vivificar. Significa viver de novo, reviver. Isso significa ressuscitar, uma ação ou uma ocorrência, um ato que se dá sobre aquele que está morto. Havendo uma situação anterior de morte, deixa de estar nessa situação anterior de morte e passa a estar numa nova situação que é de vida. Passar da morte, portanto, para a vida é ressuscitar, é reviver, é ser vivificado. Então, primeira ressurreição significa a primeira vez que nós recebemos vida, estando antes mortos. Aqui que nós precisamos ter cuidado e entendermos. Já falamos um pouco neste estudo e vimos que a nossa situação inicial como seres humanos, gerados de nossos pais, nós fomos gerados tão somente na vida carnal. Temos vida humana, temos vida natural, temos vida carnal, descendemos da natureza de nossos pais. Entretanto, estamos diante da natureza de Deus simplesmente mortos, porque não temos vida de Deus em nós, não temos natureza divina. Então nós somos mortos, estamos mortos. Aquele que não está em Cristo Jesus, estou falando da natureza humana, generalizando, porque nós que estamos aqui tendo aceitado Cristo Jesus, já se processou algo à frente, que é o novo nascimento. Nós estudamos, mas queremos agora colocar essa outra parte, que antes estávamos mortos espiritualmente, não tínhamos nada de Deus em nós, mas vindo a atuação da bondade, misericórdia e redenção operada em nós por Cristo Jesus, pronto, recebemos vida, somos gerados de novo, nascemos de novo. Mas observe, passamos da morte para a vida, passamos da morte para a vida. Isso é ressurreição. E que outra situação tivemos antes, em que estávamos mortos e revivemos? Não existe outra. Se alguém disser assim, por exemplo, o filho da viúva de Naim, ele sofreu uma nova situação, estava vivo, morreu
e Jesus foi lá e deu vida de novo. Então ele ressuscitou, concordo. Mas essa ressurreição é apenas carnal também, porque estava morto espiritualmente, vivendo carnalmente. Morreu carnalmente, e Jesus devolveu a vida carnal, mas em termos espirituais ele continuou morto. Simplesmente foi ressuscitado para essa existência. Mas quando Deus está falando de vida, é a vida própria dele. Tanto que em Efésios capítulo 1 diz: estando nós mortos em pecados e ofensas, ele nos vivificou. Podemos abrir a palavra, portanto, para ver mais algum verso em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, quando nos diz a palavra ali, citei o verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, estando nós na situação de pecado, estávamos mortos para Deus, mas ele nos deu vida, nos vivificou. Mais à frente vai dizer, no verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E agora o verso 6 de Efésios capítulo 2, aí é que usa a palavra ressurreição, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe que a situação de pecado é morte para Deus, mas aceitando Jesus, por Cristo Jesus, somos ressuscitados, vivificados. Passamos da morte para a vida. A palavra chama isso de ressurreição. É por isso que podemos folhear mais à frente um pouquinho em Colossenses capítulo 3, que Paulo fala no verso 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aceitar Jesus, irmãos, é um milagre grande, muito grande, porque nós que estávamos mortos, ao aceitarmos Jesus, processa-se em nós um milagre de uma nova vida, vida divina, ressurreição. Para Nicodemo, Jesus diz, novo nascimento. Que seja novo nascimento, é um milagre, mas é algo mais sério, porque estávamos mortos e recebemos vida de Deus. E a situação de morto não se pode fazer nada. Ninguém é salvo, irmãos, ninguém é salvo de si mesmo, porque morto não entende nada, não percebe nada para o que está morto, para as coisas de Deus no caso. Por isso, em nós processa-se um milagre muito extenso. Aquilo que é morto passa a reviver. Como? É como poderíamos perguntar a respeito de Lázaro na vida natural, carnal. Ele estava morto há 4 dias, já cheirava mal, estava em decomposição. Jesus exclama daquela forma, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. Como isso processa? Não sei, poder de Deus. Porque alguém pode ficar parado e perguntar, mas como? Será que Jesus primeiro fez o ouvido dele ouvir para poder escutar a ordem? Ou Jesus primeiro tem que fazer o cérebro dele funcionar e depois o ouvido? Porque quem na verdade traduz o som em algo entendível é o cérebro. Aí ficamos questionando as coisas, enquanto para Deus, irmãos, não sei, é poder. Ele mandou, pronto. E o ouvido ouve, o cérebro funciona, o Lázaro obedece, a morte não sei onde foi, e está lá, Lázaro com vida, sem mau cheiro. Onde está a decomposição? Não sei. Assim espiritualmente, Deus manda a sua graça sobre nós, não sei como se processa, mas só sei que damos atenção ao Evangelho, e uma fé que já está em nós também faz-nos crer nesta palavra, e isso aí processa em nós o germinar de uma nova vida, novo nascimento ou ressurreição. Voltando a João Evangelho, no capítulo 5, quando no verso 25 Jesus falando
diz desta forma: em verdade vos digo que vem a hora. Mas Jesus complementa: e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como é que Jesus está dizendo que os mortos vão ouvir a sua voz? E não é a respeito de uma ressurreição da carne. Está morto carnalmente e vai viver. Isso vai acontecer no último dia, porque os que estiverem no pó da terra, os que estiverem nos sepulcros, vão ouvir a voz de Deus e vão ressuscitar. Para isso está o verso 28 mais adiante, dizendo: não vos maravilheis disto, porque vem a hora, atenção, vem a hora, mas não é agora, vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui há uma outra ressurreição, mas que não é agora, vem a hora, na vinda de Jesus no último dia. Vão ouvir os mortos que estão no sepulcro a voz do Filho de Deus chamando, e vão sair todos para o juízo, e os que forem do Senhor subindo para os céus. É a ressurreição. Mas observem, voltando ao verso 25, fala de uma ressurreição que não é do futuro, é do presente. Repito, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então nós já estamos ressuscitados, irmãos. A ressurreição espiritual, ou que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Agora, indo para o verso 24, na verdade, Jesus continua a dizer: eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não vai ter não, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quem aceita Jesus recebe um novo nascimento, está saindo da situação de morte para a vida, ressuscitando, é a primeira ressurreição, é um novo nascimento, e não vai morrer mais, porque já tem a vida eterna. Tanto assim que o crente fiel a Deus, o crente aos olhos de Deus, o que é nascido de novo, o que tem a natureza divina, não morre mais. Quando o corpo físico, a vida carnal, a natureza carnal humana termina, e que vai voltar ao pó, a espiritual continua existindo. Mas Jesus, ou melhor dizendo, por isso Jesus não chama de morte aquilo que normalmente é morte para os homens, a natureza humana. Jesus fala que aquele que cessa da vida carnal passa a dormir. Porque para Deus não morrem, não estão mortos. Inclusive Jesus ensinou isso ao falar de Abraão, Isaac e Jacó. Para Deus não estão mortos, estão mortos na natureza carnal, na natureza humana, mas na natureza divina que está neles, não estão mortos, estão simplesmente dormindo. Mas não há manifestação da vida que tem se não houver um corpo. Por isso que ao ressuscitar no último dia, estarão recebendo um novo corpo. Aí podemos entender, não vamos primeiro nascer da carne, o corpo carnal, para depois sermos transformados no celestial. Não, cessou a vida carnal. Quando Jesus decretar a ressurreição do último dia, já vamos sair com um corpo também celestial, porque a natureza humana terá cessado na morte do corpo físico. Assim sendo, se aquele que aceitou Jesus estava morto, passou da morte para a vida, ressuscitou, isso é a primeira ressurreição, é o novo nascimento, e já não morre mais,
Aí cumpre-se a palavra de Apocalipse capítulo 20. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem a natureza de Deus, aquele que é filho de Deus, sobre este não tem poder a segunda morte. Esse não vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Este é o novo nascimento. Esta é a primeira ressurreição. E esses que desfrutam do novo nascimento, da primeira ressurreição, vão ver o reino de Deus, vão entrar no reino de Deus e vão ver a Deus como Ele é, sendo-lhe iguais também. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, para nós entendermos tudo isso. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.